Fala galera, mais um Resenha Sport Go, hein, Aninha? Mais um no ar. Hoje com um convidado de peso. Alô, filezinho! Andou vasculhando. A gente estudou. Olha só! A gente vai entrevistar hoje Diego Falcão. Mas primeiro... Chama a vinheta, meu diretor. Resenha Sport Go, com Ercília Bezerra e Wellington Faustino. Diego, muito feliz por você ter aceitado o convite de vir aqui no Resenha Sport Go, pra gente poder bater um papo legal, né? Falar um pouco da sua vida, falar do basquete, da preparação física de alto nível, né, Aninha? A gente fica muito feliz com o Diego aqui. Muito bem-vindo. De volta à terrinha, né? De volta à terrinha. Nem que seja por alguns diazinhos só pra sentir o gostinho da maresia, do calor. E falar em calor, será que lá na Angola faz muito calor? A gente vai saber isso aí já, né? Vamos perguntar, né, pra ele. Beleza, então. A gente sempre começa o nosso podcast deixando que o convidado se apresente, né? Porque uma coisa é a Ana Ercília falar quem é Diego Falcão e outra coisa é Diego Falcão se apresentar. Então conta pra gente quem é Diego. Nossa, eu acho mais difícil assim, hein? É melhor que os outros falem da gente. Bem, primeiro, prazer estar aqui com vocês. Prazer, Wellington, prazer, Ana. Vitor que está aqui no estúdio, nos bastidores. É o nosso produtor. É sempre bom, assim, vir para minha terra, falar de esporte, falar para o meu povo, falar para gente que é da gente, né? Que nós temos uma característica diferente de conviver e de lidar com as pessoas. O paraibano é receptivo por natureza, né? E vim aqui com o maior prazer do mundo, falar do esporte sempre bom. Tá aqui com minha filha também, é sempre especial estar com minha filha. Eu trago ela para ela ver as coisas e também ouvir tudo que nós já passamos, vivemos e nossa experiência que a gente fala diariamente, mas é sempre bom passar para todos e estou aqui aberto. É sempre bom falar de esporte, de vida e dos bastidores que pouca gente conhece. Verdade. Como é que surgiu essa vontade, esse desejo de jogar basquete? Sempre foi jogador de basquete ou praticava outros esportes? Rapaz, eu sou igual o Pato. Eu já fiz de tudo, mas não fiz nada bem. Pato corre, voa e nada, mas ele nem voa bem, nem corre bem, nem nada bem, não faz nada bem. Eu na vida. Foi exatamente minha vida no esporte. Então assim, eu sempre gostei de esporte, tive uma influência muito grande do meu pai. Meu pai sempre foi um atleta e sempre gostou de atividade física. Então eu nasci vendo meu pai jogar futebol, meu pai jogar frescobol, meu pai fazer atividade física. Então assim, eu tinha uma referência muito grande dele. E em 1992 foi assim, um grande marco da minha vida, foi o divisor de águas, né? Eu assisti a Olimpíada de Barcelona e eu falo para todo mundo que a cena que mais me marcou até hoje no esporte foi na abertura do Barcelona, quando tinha um arqueiro, né? Que a pira da Olimpíada, ela foi acesa com um arqueiro, ele jogou uma flecha muito longe. E não é possível que essa flecha vai cair no lugar certo. Quando passou na pira, acendeu, fiquei assim impressionado, né? Criança, 12 anos. Então assim, aquilo me marcou. E a partir daquele momento eu já gostava de correr, de jogar, sempre fui uma criança hiperativa. Eu sou um pouco ainda hiperativo, já melhorei bastante já. Eu tenho energia assim, todo mundo fala que tem energia um pouco acima da média, né? Mas eu já era um menino que gostava de jogar, mas aquilo me marcou. Então, e aquela Olimpíada, eu assisti todos os jogos, todas as corridas, e o Dream Team me marcou demais. E foi exatamente naquele ano que eu comecei a jogar basquete. Eu jogava futsal, eu não jogava basquete, já estava começando a ser federado no futsal, mas aqui com o Paulinho Mendonça, que todo mundo conhece. Paulinho. Então assim... Será que tem história do futsal, Paulinho? Então, e quando eu assisti essa Olimpíada, eu fiquei encantado. E daquele momento eu quero ser um jogador profissional. Até então, eu não imaginava nunca que eu ia me empolgar, que eu ia me apaixonar pelo basquete. Mas o basquete, o Mosquitinho veio e me picou de um jeito que eu fiquei viciado. Então, desde 92, eu participei de todas as categorias de base, mirim, infantil, entendeu? Então assim, eu fiz essa transição aí de atleta de todas as categorias e fui me apaixonando pelo esporte. E assim, o esporte me ensinou muita coisa. E foi aí que veio
a paixão para treinar. Então, assim, os valores que o esporte me deu, determinação, dedicação, foco, meta, que são valores que eu tenho, que eu prezo na minha vida, assim, quando eu quero uma coisa, por ser muito fraco tecnicamente, eu me apaixonei demais nisso aí, entendeu? Então, quando eu comecei a jogar, e eu vi que sempre fui uma pessoa muito realista também, e nunca fui sofrenilda, né? Pelo contrário, eu sou um cara muito realista. Nunca fui craque, treinava pra jogar com os melhores, entendeu? E treinava mais que todo mundo, porque eu sabia que tecnicamente eu não era tão bom. Então eu consegui jogar com os bons porque eu treinava, eu treinava mais que todo mundo, me dedicava, o que o técnico falava eu fazia sempre a mais. E esses valores ficou pra minha vida toda. E quando eu vi que eu não ia ser um atleta de basquete profissional e não chegar na minha Olimpíada, eu vou pra minha Olimpíada, mas eu vou estudar para ser treinador e para capacitar os outros do jeito que eu queria ser capacitado. Porque, infelizmente, em João Pessoa, no Nordeste, na época nós não tínhamos tantos jogos de basquete, não existia vídeo, era muito difícil alguém sair daqui para jogar nos grandes centros, como a gente costuma falar, né? Rio, São Paulo, chegar um Paraíba lá jogando basquete é muito difícil. Então, quando eu vi que a realidade bateu, que eu não tinha jogo para isso, aí eu fiz, não, vou estudar para ser treinador. E assim, e nunca pensei em ser técnico, eu sempre pensei em... Porque a preparação física me fez chegar a disputar campeonato do mesmo nível baixo que a gente jogava aqui. Para mim era um nível muito acima da minha capacidade. Então eu me dediquei muito. Então fisicamente eu era um pouco acima da média e eu me dedicava muito, então eu chegava para disputar com todo mundo, entendeu? Então basicamente a história da minha paixão pelo esporte foi essa. Rapidamente, fazendo uma síntese, é uma história muito longa, mas eu me apaixonei pelo esporte e fiz. Foi assim que eu comecei e criei como objetivo de ir para a minha Olimpíada e ganhar uma medalha olímpica. E conseguiu. Então, já fui para a Olimpíada, para a Olimpíada, eu trabalhei com o time em 2008, e nós não fomos para a Olimpíada, a de Pequim. Em 2012 eu estava no grupo de Londres, e em 2016 no Rio eu estava no grupo também, sendo que o do Rio eu fui como assistente também, Londres e Rio como assistente, mas a do Rio, por ser no Brasil, eu tive condições de integrar o grupo, entendeu? Entendi. De estar no grupo. Bacana. Não ficava, a gente tinha acesso à vila, tudo, mas assim, a gente não ficava diretamente na vila, a gente saía e voltava, mas que já é um marco muito grande. Mas eu tenho ainda como objetivo ir como um preparador físico principal, que é o que a gente está tentando fazer agora no basquete feminino. A gente está tentando mudar a metodologia do basquete feminino, o direcionamento, porque nós batemos na trave agora para outra Olimpíada, né? Para Tóquio, e agora nosso objetivo é ir para Paris, e em Paris eu vou estar e vou realizar o sonho da minha medalha também. O que me deixa feliz é porque, como ele disse, hoje em dia tem uma certa facilidade, tem mais recursos para os atletas buscarem sair, jogar em outros times, no NBB, mas se hoje em dia a gente já mal vê, hoje A gente só tem um time aqui Então, na Paraíba, né? Que tá no... E o que me deixa feliz é isso, porque a Unifacisa hoje é a Paraíba. Para você ver como é referência, né? Inclusive Campina Grande vai receber agora, né? O Sul-Americano. O Sul-Americano. Vai ser a E- capital do basquete. Para você ter ideia, quando vocês falam assim, a Paraíba só tem um time no NBB. Certo. Quando a gente treinava e a gente jogava, a gente torcia para que o Sport Recife entrasse no Campeonato Brasileiro, que não existia NBB ainda, era Campeonato Brasileiro, para a gente ter a oportunidade de assistir próximo os atletas que a gente tinha como referência, entendeu? E hoje, todo paraibano sabe que existe um time de alto nível, então, Diego Gadelha, Dudu... Não deixa nada a desejar. Não, uma estrutura maravilhosa, e assim, e eles fizeram um caminho muito bom. Eles começaram pequeno e foram crescendo paulatinamente, passo a passo, até chegar num nível que, assim, eles agora estão começando a se preparar para ganhar. É assim, é um processo de maturação mesmo. Sim. Não adianta você criar um projeto muito grande e vai ganhar. Não vai ganhar, assim. Não é assim. O esporte não é assim. O esporte precisa de uma maturação. Uhum. E eles estão tentando fazer isso. E você fez parte disso, né? Porque você veio com o Flamengo. Não foi? Você não foi com o Flamengo pra Nós cá? fizemos a inauguração do ginásio com a Unifacisa. Eu sei que eu estava lá do Flamengo. Uhum. No Flamengo nós ganhamos 4 títulos brasileiros, ganhamos uma Liga das Américas e o Intercontinental, que é o Mundial, né? Mundial, né? Foi contra um time de Israel.
o time Maccabi Tel Aviv de Israel, Sim. que era o time que ganhou do Real Madrid, do Barcelona, que ganhou a Euroliga, que é a primeira divisão especial, a primeira divisão da Euro. Então, assim, realmente que foi um marco. Antes da gente só tinha o Sírio, em 79, aí conseguimos em 2014. E o nosso time era um time muito bom também, era um time que nós trabalhamos muito, mudamos um pouco a estrutura do conceito do basquete nacional. Quando eu falo nós, eu falo eu e José Neto, porque basicamente a gente trabalha junto só há 15 anos. Seu parceiro, né? É, meu parceiro, meu amigo, meu irmão, um cara que me ajudou muito na minha carreira, um cara que contribuiu na minha vida profissional e pessoal também. E a gente tem uma reciprocidade muito boa. É um casamento, né? A gente fala, é um casamento. Eu brinco com a mulher dele, que eu faço, eu já dormi mais que teu marido do que tu. Que são 15 anos viajando. A gente tem um casamento aqui também, tu sabia? Porque esse diretor aqui, ó, só não dorme junto ainda. Então a gente viaja muito, hotel, então assim, mas é gratificante a gente ver o caminho que nós fizemos, é gratificante ver onde nós chegamos, como as pessoas têm nosso trabalho como uma referência de basquete alto nível, entendeu? E a gente está cada vez mais trabalhando para melhorar, estudando cada vez mais para evoluir. Aninha, antes da gente saber como foi a trajetória dele para chegar no Flamengo, você sabe que a gente teve recebidos hoje? A gente tá muito A famosinho. gente teve recebidos. Olha só o que eu tenho para mostrar para vocês, ó. A camisa do Fluminense do Rangel. Rangel, meu Fluminense país, do Rangel. minha religião. Fluminense do Rangel. E é feita pela JP Esportes, viu? Que é o nosso patrocinador. E ficou lindo. Sobe mais um pouquinho Aqui. pro pessoal ver. Ficou linda essa camisa. JP Esportes, Fluminense do Rangel. Eles estão jogando a Copa Paraíba Sub-15 e estão no Campeonato Paraibano Sub-15 também. Então, meu amigo Dedéu, o Edson, muito obrigado pelo presente. Vai ficar aqui na nossa galeria de Nosso camisas. acervo. A gente tá muito bem de presentes. A gente já tá quase sem espaço pra botar as camisas, mas a gente quer mais, pode mandar mais. É verdade. Vamos lá? Vamos? Então, como foi essa tua trajetória, teu caminho até o Flamengo? Nossa, meu caminho até o Flamengo é estrada, viu, Wellington? Se tiver algum Muita fato coisa. assim bem marcante, né? Porque realmente Mas é isso uma é vida muito- inteira, aquela né? coisa, né? É, assim, Porque assim, para eu chegar até o Flamengo, eu fiz muita coisa extracurricular. aham. Eu precisei fazer muita coisa antes para estar preparado para assumir o Flamengo. Você acha que só teve oportunidade porque saiu daqui, Com certeza Tá. absoluta. da Paraíba? Com certeza absoluta. Impossível chegar no Flamengo, no meu caso, assim, no caso normal no basquete. Hoje menos porque existe um Facisa, isso facilita pra gente que gosta de trabalhar com esporte de alto nível. Mas quando eu saí daqui em 2004. Final de 2013 eu já tinha certeza, fiz uma prova na Unifesp, Fisiologia de Exercício. E eu tinha como objetivo ir para eu tracei um caminho, porque assim, eu sempre tive um direcionamento muito grande. Quando eu apresentei meu trabalho de conclusão de curso, que é a monografia que a gente chama lá, aqui, né, que é TCC que a gente chama no Sul-Sudeste, eu terminei minha monografia, eu fiz uma monografia já estudando os atletas de alto nível de basquete. Eu estudei o Nezinho e o Valtinho, que na época eram os dois armadores de referência no Brasil. E eles tinham características diferentes. Eu gravei 48 jogos em fita VHS, entendeu? Editei, eu imprimi, assim, eu fiz uma escala de setas de toda a distância da quadra, porque não existia GPS. Eu queria saber o quanto o armador corria. Então eu fiz uma escala, isso é bom comentar, porque pouca gente sabe disso. Meu diretor achando ruim é editar o. Meu diretor! Se fosse presta VHF, meu filho. E quando porque um ano antes de você apresentar a sua monografia, você, na disciplina didática do ensino, né, você precisa dizer o que é que você vai fazer. Quando eu apresentei, eu disse, todo mundo, você tá maluco, cara, você não vai fazer isso nunca. Eu digo, eu vou fazer. Porque eu já queria trabalhar com atleta de alto nível de basquete, entendeu? E eu sabia que eu iria para São Paulo para trabalhar no alto nível do basquete. Mas para eu trabalhar no alto nível do basquete, eu sabia que eu precisava ter um algo a mais. O algo a mais seria o quê? Eu ser um cara muito bom em fisiologia do exercício, eu tenho uma prática, eu já tinha treinado muito na minha vida, eu já tinha uma vivência, eu já tinha dado treino, então assim, eu precisava de algo a mais.
Tá? Então, assim, por isso que eu decidi fazer a Escola Paulista de Medicina, que é uma fisiologia do exercício até hoje, referência total na atividade, né? Então, assim, quando eu decidi ir para lá, eu queria assim, ser diferente mesmo. E quando eu fiz a apresentação da monografia, eu terminei, coloquei a quadra com muitas linhas horizontais e verticais. Então, todas as linhas numa quadra poliesportiva, porque antigamente na NBB, todo mundo jogava em uma quadra poliesportiva. E o que acontecia? A quadra poliesportiva tem a quadra de vôlei, entendeu? A quadra de basquete, futsal. E eu fiz dentro da quadra de basquete, com mais a referência do vôlei, eu fiz todas as distâncias entre as linhas horizontais e verticais. Então, quando o armador pegava na bola, eu no vídeo eu colocava pause, pegava o cronômetro, zerava, dava play, soltava o cronômetro. Quando ele largava a bola, eu dava pausa e apertava o cronômetro. Então eu tinha a velocidade média dele e a distância, porque eu vi no vídeo de onde ele soltou a bola e de onde ele pegou a bola e não soltou, entendeu? Cara. Isso eu tinha a velocidade média, a distância percorrida de cara, já tinha a velocidade e a distância que ele percorreu com a bola, porque o trabalho era o deslocamento do armador com a bola. E por que eu fiz o deslocamento do armador com a bola? Porque eu morava na Paraíba, não tinha como filmar os jogos todos, eu gravava pela ESPN ou pela Sport TV, gravava o jogo, onde é que a câmera está? A câmera está onde a bola está. Então fiz o deslocamento do armador com a bola nos atletas profissionais. Então assim, eu gravei 48 jogos. Por sorte, os dois armadores que eu mais pesquisei, que foi o Arnaldinho e o Nezinho e o Valtinho, eles chegaram na final. Terminou que eu fiz a comparação do deslocamento dele na fase classificatória até a fase final. E eu fiz isso em muitos jogos. Então fazia um VHS, play, pause, colocando na planilha. Cada hora que o armador pegava na bola e soltava, eu fazia play, pause, anotava o tempo. E eu fiz, isso foi minha monografia. Porque eu já queria trabalhar com esporte profissional. Eu queria, e não existia GPS. Sempre alta performance, sempre pensei em treinar alto nível. Eu sempre gostei de treinar muito. Eu preciso vivenciar o alto nível. Sempre foi assim. Eu sabia o que eu queria. Entendeu? E hoje eu também sei o que eu quero. Então, quando eu fui para São Paulo, fui fazer fisiologia do exercício, para ter uma base, um recurso melhor, para ter uma base teórica totalmente consolidada. Tive a felicidade de pegar um grupo maravilhoso que tinha bioquímico, biomédico, farmacêutico, todo mundo pensando em esporte, fisiologista. Os grandes nomes do Brasil na fisiologia eu conheci, vivenciei, terminei que trabalhei aproximadamente 3, 4 anos. Fiz parte do laboratório, consegui entrar no laboratório, então aquilo ali foi uma experiência prática para a minha vida, maravilhosa. E aquilo, quando você estuda com os bons, você fica bom, não tem jeito. É o mesmo de jogar. Se você quer jogar, você precisa jogar com os bons. Não adianta você jogar só aqui, nível estadual. Você precisa jogar com quem tem outro nível, entendeu? E eu fui para lá para isso. Quando eu cheguei lá, aí eu tive a oportunidade de avaliar. Primeiro, eu fui convidado, a primeira parte prática que eu fui convidado para treinar o time da Janete, que era o CFE Janete, que ela estava abrindo para competição. Ela tinha 2 anos, assim, Deus me abençoou demais, sabe? Uhum. Eu sou, graças a Deus, muito abençoado por Deus. E não é coincidência, é providência mesmo, providência divina. Quando eu cheguei em São Paulo, o time da Janete iria começar a disputar um campeonato de alto nível, campeonato da Federado, era só escolinha. E eu procurei em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui morar, presta atenção nisso aqui. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui morar na casa do tio da namorada do meu melhor amigo. Caramba. Entendeu? Era, teoricamente, a única pessoa que eu conhecia em São Paulo. E tua família de boa? Quando tu disse, vou pra São Paulo? Não, eu sempre fui muito decidido. Eu não tinha... Meu pai não queria que eu saísse porque meu pai tinha um comércio, tinha uma banca de revista, então muita gente me conhecia. Diego da Banca, a Banca Fênix, onde era entrar o Rui Carneiro das pessoas, que hoje tem até era mundial, até mudou. Sim. Aquela banca era do meu pai. E eu trabalhei com meu pai dos 12 aos 18 anos no comércio. Então, para mim, foi uma escola o comércio. Conviver, viver, entender as pessoas, perfis diferentes, para mim foi escola. E me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Porque eu tenho uma leitura do perfil, do personalidade muito grande, muito rápido. Então, sou acostumado a trabalhar com grupo. Então, quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui para casa do tio da namorada do meu melhor amigo, né? Ou seja, ninguém nem me conhecia, que hoje é um pai que eu tenho. Meu pai, infelizmente, meu pai faleceu, mas o pai que eu tenho na terra hoje é ele, meu tio Lúcio.
E ele me abraçou. Eu cheguei lá, eu levei 50 currículos meus impressos numa bolsa. Daqui de uma pessoa já. Então eu levei todo organizado, com encadernado, foto. E lá em São Paulo ninguém entregava currículo assim. Quando eu chegava, o pessoal fazia: esse caipira, que é esse matuto que tá aqui, né? Que é esse caipira que tá me levando um currículo com espiral, todo organizado, né? Então, porque... E eu levei, distribuí todos os currículos. Eu acordava de manhã, 6 horas da manhã. Conheci São Paulo de ônibus, assim, meio que andando mesmo. Meu tio tinha trabalhado, meu tio Lúcio, o dito cujo, ele tinha trabalhado no correio. Ele assinava para mim todos, na época não tinha tanta internet, não tinha essas informações todas. Ele assinava, escrevia onde é que tinha academia, porque eu queria primeiro arrumar um emprego. Eu fui para estudar, mas eu queria arrumar um emprego para me sustentar lá, né? Então ele assinava e eu conheci São Paulo assim, rodando. Todo dia acordado de manhã, chegava às 6 horas da manhã, saía 6 horas da manhã, chegava 6, 7 horas da noite só entregando currículo. Até hoje eu tô esperando alguém me ligar. Ninguém me ligou. Ninguém me ligou, tô esperando, não é mentira não. Não, eu pensava que ele ia dizer, aí eu consegui um emprego. Não, ninguém me ligou. Pra dizer que ninguém me ligou, em duas oportunidades eu tive o prazer de ser entrevistado pelo coordenador da academia. E assim, e foi claro, muito claro, assim, quando eu fui entrevistado, quando eu falei que era formado em João Pessoa, que estava vindo da Paraíba, meu sotaque hoje ainda é forte, antigamente era muito mais forte, ainda tinha os vícios de linguagem, né? Eu ainda falava vice, eu ainda falava, que são os vícios de linguagem que você vai perdendo quando você vai... Eu tô fora há quase 20 anos, entendeu? Tem a história da Arrudeia. Tem. Essa aí você pesquisou com alguém. Essa aí tem também. E foi depois, eu vou falar agora. Então, assim, eu conheci, pra sair, você sair, assim, entrar na Paraíba, chegar lá e dizer que é paraibano, hoje é muito mais bem aceito. Antigamente, tinha mais dificuldade. Mas eu nunca olhei isso como um preconceito, entendeu? Porque se ele pensa isso de mim, se ele pensa que meu limite profissional é porque pelo estado que eu nasci, pelo local que eu nasci, o problema tá nele. Cara, eu virei as costas e vou me embora, não vou nem discutir com ele, porque insignificante é ele, né? Então eu tive a oportunidade de conversar com 2 coordenadores, e os 2 coordenadores meio assim, quando eu falei que era da Paraíba, formado na Paraíba, eles meio... Eu fiz, mas tô precisando, se você quiser, eu tô aqui para trabalhar qualquer hora, tá? E até hoje eu tô esperando eles me ligarem também, não me ligaram. Mas assim, como eu te falei, Deus me abençoou demais. Depois que eu distribuí, não fui chamado, eu tenho uma amiga minha, Janaína Chian, que vocês provavelmente conhecem. Ela trabalha com basquete, trabalha com esporte aqui, ela é daqui de João Pessoa. E ela foi um anjo na minha vida, assim. Ela ligou pra Janete e fez, Janete, ela conhecia Janete, fez, eu tenho um amigo meu que trabalha com esporte, que é da Paraíba, foi para estudar. Ele é um cara que gosta de basquete, gosta de treinar, ele é envolvido com esporte e tá aí para trabalhar. Então, no time da Janete tinha 5 times. Eu fui fazer a entrevista, aí eu lembro, eu sempre fui uma pessoa que sempre me preparei muito, né? Eu costumo falar assim, até Neto fala isso demais, a gente tem que se antecipar. A gente tem que tudo antecipar, pensar antes. E eu já fazia bem isso. Hoje eu faço muito melhor, mas eu já fazia muito bem isso. Então, quando a Janete me chamou para entrevista, eu fiz, cara, eu vou de calça, arrumado, né? Uma entrevista de emprego, vou bem vestido, mas eu vou com meu tênisinho, vou com minha bermuda e uma camisa, porque se ela quiser eu já dou treino para ela. Boa. E a gente pensa nisso, né? Você tem que pensar o que vai acontecer. Eu cheguei lá, tive entrevista e tal, ela perguntou, o que é que você acha que você acha que tem condições de dar treino? Eu disse, claro, já dei treino. O Adriano Lucena me ajudou demais aqui, no princípio da didática, dei treino com ele, fiz estágio com ele, já estou preparado, sem problema. Aí tem que ser cara de pau, né? Não tem jeito. É verdade. Aí, quando eu cheguei lá, ela fez, tá bom. Aí vem o dedinho de Deus, né? Ela, mas se eu quiser que você dê um treino agora, você dá? Eu fiz, já estou com o tênis aqui, a camisa aqui, eu troco de roupa, a gente vai lá agora. Você só me diz o que é que você quer que eu trabalhe. Aí ela, tá bom. Então vai lá, faz força, coordenação e velocidade. Eu, na hora, né? Vou fazer uma dinâmicazinha, uma brincadeira aqui, para que todo mundo se ligue e goste, né? Eu precisava de fazer algo que criasse, que conectasse, né? Eu precisava de algo que, assim, que interagisse, né?
Aí eu cheguei lá, os meninos assim, 12, 13 anos, menino forte, né? Não é aquele menino magrinho, menino forte, parece maior, né? Cheguei lá... Parece que tu tem 18 anos, né? Porque são selecionados já, naturalmente já são selecionados. Coloquei todo mundo assim, coloquei 2 cones, fiz 2 filas, fizeram 2 filas, eu fiz, bem pessoal, uma prática bem simples. Vocês vão correndo, driblando a bola, arrudeia o cone, volta, entrega a bola pro outro, o outro vai. Quem chegar, o grupo que chegar primeiro ganha, beleza? Só pra gente começar. Aí os meninos fez aquele time, né? Aquele silêncio assim. Aí vocês vão pegar a bola, correu, arrudeia o cone, volta e entrega a bola pro outro. Aí me pararam, aí vem a diretora do meu lado. Eles não sabem o que é arrudear. Aí aí vocês vão lá, dão uma volta no cone e pega a bola. Agora já saiu. Então, assim, e isso eu passei várias vezes, porque a gente tem outra realidade, né? E terminou que eu fui contratado, fiquei lá 2 anos, pra mim foi uma escola. Eu peguei muitas meninas que estão trabalhando comigo hoje na seleção, que elas trabalharam comigo no primeiro ano da Janete. Então, assim, eu já era um grupo diferente. No primeiro ano já fui campeão paulista, assim, categoria de base. Foi muito bom. Trabalhei com técnicas de categoria de base muito boa, com a Rita, a Kátia, a Ivonete, são pessoas que trabalham até hoje. E foi, pra mim foi marcante, sabe? Depois disso, eu já comecei a me envolver com fisiologia, avaliação de alto nível, handball, paralímpico na Escola Paulista. E eu comecei a me aproximar do alto nível. Foi quando depois eu recebi o convite para ir trabalhar na UBRA e quando entrei para o basquete profissional, de vez. Foi aí que conheceu o José Neto? Então, isso é uma história também que eu preciso contar para vocês. Porque a gente ainda vai chegar no Flamengo. porque é uma história muito grande e eu preciso falar porque, assim, pouca gente conhece. Muito importante. Pouca gente sabe. Mesmo, gente. E eu tô falando só da parte esportiva, tá? Porque se eu falar da parte da vida, aí a gente vai acabar uns 3 podcasts aqui, tem muita coisa. Mas assim, aí, vem, quando eu trabalhei na UBRA, quem me avaliou e quem aprovou o meu currículo foi o Mortari, que era o campeão do mundo no 5,79. Cláudio Mortari. E quando eu fui lá, um amigo me ligou, fez, tá precisando de um preparador físico para o adulto. O time só macaco velho, cara. O time assim, só atleta experiente, que já ganhou, que já jogou. E o cara, eu conhecia todos, né? Aquele velho negócio. Antecipar, se preparar, estar preparado quando a oportunidade vier. Tá capacitado, né? Você está preparado, velho. Você não precisa se preparar quando a oportunidade vem. Você precisa estar preparado, porque quando a oportunidade vier, você vai lá e faz. Entendeu? A oportunidade é um cavalo, sabe, no rabo dele sabe onde que vem, né? Você tem que agarrar, tem cabelo na testa. Você vai lá, pula e assim. E quando eu fui lá, eu fiz, vou na hora. Aí tá bom. Vai lá, vai pra entrevista, conversa. Cheguei lá, Mortari me olhou de cabeça aos pés, né? Quando eu falei, oi Mortari, tudo bem, pelo sotaque? Ele, você é da onde? Sou de João Pessoa. Você já trabalhou com basquete? Já trabalhei com basquete. Você sabe dar treino pra esse pessoal? Sei. Você acha que você encara aí? Eu digo, encaro. Porque os caras testam mesmo, sabe? E assim, e depois que a gente entra no alto nível, é muito difícil trabalhar no alto nível. Você tem que ter segurança, entendeu? Você tem que ter um relacionamento interpessoal gigante, que pra mim foi essencial para eu entrar, ser inserido no meio. Então eu usei muito do meu sotaque, da minha regionalidade, do meu dia a dia, da minha característica como paraibano e nordestino, que todo mundo brinca pelo sotaque, por tudo. Eu envolvia muito o grupo nisso, entendeu? Nas brincadeiras de aquecimento, na resenha do dia a dia, entendeu? Cobrando, exigindo sem ser babaca, sendo um cara cordial, mas assim, mostrando que eles poderiam treinar de outro jeito. Porque quando eu cheguei no basquete alto nível, na UBRA, eu tinha uma visão que o atleta treinava como eu treinava, assim, como eu gostava de treinar, na pegada, muito. Que é isso, boleiragem pura. Então, assim, isso me frustrou. Mas também me deu uma oportunidade de dizer assim, cara, eu posso mudar isso aqui. Porque se ele treinar do jeito que eu penso, eu sei, porque eu estudei já isso, eles vão melhorar. E terminou que eu tinha um time muito velho, todo mundo machucado, todo mundo com alguma lesão, fraco, ruim, dolorido e pau, aquela coisa toda, cheio de problema. Eu fiz, maravilhoso, velho. Vou melhorar esses caras vão chegar bem. E aconteceu justamente isso.
O que era só problema no treinamento, eu ajustei o joelho de um, melhorei o posterior de outro, dei um direcionamento, o cara que não estava correndo começou a correr, o cara que não estava saltando, o cara que, nosso armador com 38 anos, que é Danilo Castro, o cara que é comentarista da Bandeirantes, ele tinha 38 anos, foi o melhor armador do campeonato, com um problema de joelho que ele tinha há muito tempo, ele conseguiu correr. Aí tinha Vanderlei, que já foi gerente da seleção também, ele tinha uma hérnia no disco que ele sempre sentia. Ele passou jogando 3, 4 anos comigo e nunca teve problema nas costas. Não é que eu sou mágico, não existe isso. É porque eles fizeram o que eles têm que fazer. E foi aí que entra. Quando a gente começou o campeonato, Claudio Mortari foi demitido, aí José Neto veio trabalhar comigo. Não fui eu que fui trabalhar com ele. Entendeu? José Neto que entrou no time, eu já estava no time. A gente já tinha sido campeão regional, campeão dos jogos da Millennium. Aí quando ele veio, nosso time estava muito mal, que já tinha desgastado com o Mortari. Aí ele entrou. Quando ele entrou, a gente conseguiu chegar na final do Campeonato Paulista adulto já. Aí fomos vice-campeões. Perdendo só pra Franca. E assim, já foi um marco. Nosso time saiu lá de baixo e saiu engolindo. Aí foi quando comecei a criar essa relação com o Neto, uma relação de metodologia, de conceito. Tinha muita coisa que eu queria falar, mas assim, você falar treinamento, fisiologia com um cara que já viveu a vida toda no basquete é difícil. Neto já tinha sido preparador físico, então já era mais fácil a comunicação. Entender, né? Então assim, terminou que a gente tá junto aí até 15 anos e só teve um ano nesses 15 anos que a gente ficou separado, foi o ano de 2009, assim, mas o resto a gente ficou sempre junto. E que a história, é muita história, viu? Nossa. É muita história mesmo aí. E se tu pudesse citar pra gente, assim, qual seria a maior dificuldade de tudo que tu já passou, que tu podia dizer pra gente? Nossa Senhora. Nessa trajetória aí, no basquete em si. No basquete só ou na vida, no basquete? Vamos falar do basquete, né? Porque na vida... Na vida é duro, né? Na vida tem muitas. Cara, a maior dificuldade no basquete... Nossa, vocês me pegaram agora, hein? É porque, assim, existe dificuldade. Teve essa dificuldade do Paraíba, né? De chegar lá. Não, de poder... isso com certeza, assim. Você ser inserido no mercado no alto nível é muito difícil. Você precisa ter a habilidade, a competência específica do treino. Você precisa ter uma habilidade ímpar de relacionamento interpessoal. Você precisa entender de gente. Entendeu? Você precisa controlar o seu ego. O ego é algo que mata todo mundo. Então, assim, quando você se propõe a ser preparador físico, é diferente. Você está fazendo para os outros melhorarem. Então, o que o meu trabalho é melhorar a vida dos outros. Fazer com que eles consigam uma alta performance em menor tempo. Então, eu tenho que saber que meu pezinho tem que estar no chão, porque para mim não vai ter retorno nenhum. O retorno é para ele. Entendeu? Isso é muito difícil no alto nível. E quando tem muito dinheiro envolvido, quando tem mídia, quando tem entrevista, quando começa a entrar nesse meio, muda bastante. Mas assim, isso é um meio que você aprende, entendeu? Mas você tem que ter. Se você não tiver, você está fora. Vão te expulsar. Porque quem está inserido nesse meio pode fazer qualquer coisa. E eu costumo falar, quem trabalha com esporte, trabalha em qualquer área. Porque o esporte é muito difícil, porque os resultados primeiro são muito aparentes, né? Uhum. Você ganha ou perde. Você é bem sucedido ou mal sucedido, não tem meu termo. Não dá pra ser direito, não, ali eu ganho uma causa, ou então o outro, eu fechei a contabilidade certa. Não. Esporte você ganha ou perde. A última impressão é a que fica, não é a primeira. No esporte é a última. Às vezes tá mal, ganhou, tudo bem. Tá bem, perdeu, tudo mal. Entendeu? Então assim, é muito visceral o esporte, entendeu? Isso você tem que aprender. Então assim, você nem pode ficar muito feliz quando um atleta elogia, nem você pode ficar muito triste quando o atleta te critica. Porque vai acontecer. Porque o atleta quando ele tá mal, ele atira em alguém. E pode ser você. E se for você, mantenha calma, mantenha o discernimento que isso vai passar. Tudo passa. A fase ruim passa, e a fase boa também passa. É cíclico, entendeu? E o esporte é assim, você precisa entender disso. Mas você tem que estar preparado. Porque se você tiver insegurança, o cara atirar em você, dizer que o problema é você, e você não tiver confiança para dizer que o problema não é você, então para você seguir, você vai embaixo e você tá fora do mercado. É assim, funciona assim. Agora, o maior problema, eu já passei muitos problemas de grupo,
em relação interpessoal de o grupo tá mal, já passei por resultados, assim, frustrantes. Eu já perdi um campeonato mundial, nós perdemos o campeonato mundial da Lituânia, na Letônia, na verdade, na Letônia. Nós perdemos 2 jogos na última bola. Caramba. Era pra gente disputar uma semifinal, a gente foi disputar de 9º a 13º. E a gente tinha um time de altíssimo nível, um time que Bebê foi NBA, Raulzinho é NBA, Cristiano Feliz foi NBA também. Um time, um prospecto do Brasil. E a gente bem demais. Os outros times bem também. Mas a gente teve a infelicidade de perder 2 jogos na última bola. E aquilo pra mim, porque eu fiz com esse time, a gente vai ser uma geração que a gente fez. Vamos ganhar o Campeonato do Mundo. Entendeu? A gente fez 2 amistosos. Uma semana antes de começar o Campeonato Mundial com a Lituânia, perdemos um na prorrogação e um de 10 pontos. Dentro da Lituânia, lotado. A Lituânia, o primeiro esporte é o futebol, é o basquete, né? Então lá, do jeito que os jogadores de futebol são tratados aqui, os jogadores da Lituânia são tratados lá com basquete. E assim, nós perdemos na prorrogação um jogo e outro de 10 pontos, jogando no mesmo nível que ele. A Lituânia foi campeã do mundo, ganhando de 40 da Sérvia. E a gente foi 9º, porque nós perdemos 2 jogos com 2 times, assim, que foi 3º e 4º. Foi Rússia e Argentina. Um ganhou o bronze e outro ficou em 4º. E a gente era para ter ganho bem, não ganhamos. Aqui foi frustrante para mim, então assim, foi uma experiência que marcou. A outra experiência agora de não ter ido para a Olimpíada de Tóquio, que a gente estava com um time muito bem preparado. A gente melhorou o time muito, o basquete feminino estava no caos, estava no fundo do poço. Em 3 anos a gente mudou o campeonato pan-americano, ganhou o pan-americano, vim desenvolvendo, melhor, evoluindo essas meninas. A gente fez, vamos conseguir ir para Tóquio. Porque todo mundo falou, quando a gente pegou, chamaram a gente de louco, né? Vocês são loucos, assumir o feminino, vocês vão perder de enfiada todo mundo. E em 3 anos a gente quase foi para a Olimpíada. Perdemos por causa de uma bola e agora perdemos o Mundial também por causa de uma bola. Mas o time está melhorando, está evoluindo. Então assim, é muito intenso esse esporte, né? Você ganha e perde, é um tesão muito grande. É por isso que vicia, porque você fica doido quando você ganha e você frustra demais quando você perde, entendeu? Mas é por isso que é bom, por isso que o nome é jogo, né? Um negócio que eu tô curiosa pra saber. Tu abriu o programa com que bordão? Alô, Filezinho. Eu quero saber como foi que surgiu isso aí. Rapaz, vou te falar. Nem eu sei, eu falo muito filezinho, né? E assim, pra eu chamar alguém de querido, meu amigo, ô filezinho, chega aqui. Filezinho, vem cá. Então, eu tenho isso, eu falo isso no meu dia a dia, eu falo, ô filé, chega aqui, ó. E os atletas, eles gostam demais, porque é um jeito carinhoso de você falar, ei, vem cá, ou então, escuta o tio aqui, faz favor. E o filezinho ficou mesmo assim, e eu não penso pra falar, eu vou falar, chamar filezinho, não. Eu falo no instinto natural. Assim, se eu falar filezinho com você, você pode ter certeza. Você faz bem pra mim, você é uma pessoa que eu gosto. Não vou falar, ô filezinho, chega aqui com uma pessoa que eu não gosto. Eu vou falar pra você se eu gosto de você. Então, e com os atletas a gente tem uma relação muito boa. Então, o filezinho é meio que a marca, sabe? Todo mundo fala, ô filezinho, chega aqui. Então, e quando eu fui gravar o curso, vocês pegaram isso no curso, com certeza, o produtor fez, cara, você tem que falar do jeito que você chama o seu atleta. Aí eu falo, ô filé. Aí ele, então, pode começar assim. Ô filezinho, chega aí pra mais uma aula. Foi assim. Mas não é nada programado não, viu? Se ele não lhe chama de filé, cuidado. Cuidado. Ei, meu produtor, tu sabia que na PixBet também você pode apostar em basquete? Tem basquete. Sabia, Tem basquete na PixBet. Tem muito. Tem. Muito. Então se você que tá aí curioso, quer saber mais, vai lá, entra no site da PixBet, faz o Pix, lança a bet, aposta na PixBet, né? Isso aí, nossa PixBet, nossa parceira que tá com a gente sempre. E você que é paraibano, é da terra, eu sei que você vai gostar disso. É o cuscuz Rei de Ouro. Opa! Esse é bom de verdade. É o verdadeiro sabor do milho. Lá na África tem cuscuz? Na África não. Tem que levar o carregamento de Rei de Mas, Ouro ó, daqui, viu? minha mulher carioca, ela é viciada em cuscuz. Ela não conhecia o cuscuz. Cuscuz é diferente, aquele cuscuz branco, né? Não tem nada a ver, né? Não, para. Você precisa pegar o cuscuzinho amarelo, queijinho coalho em cima, manteiga da terra. E ela gosta bastante. Levar o carregamento de Rei de Ouro pra ela daqui, viu? Ó, o Rei de Ouro. Lá em casa tá aprovado, pode fazer, pode mandar, eu tô aceitando, viu? Os recebidos, né, que vocês falam, né? Os recebidos. Os recebidos, um cuscuzinho lá.
Eu tenho uma história aqui de planejamento. Eu vou pegar esse gancho. Olha aí, dale. Vou pegar esse gancho. Eu, quando fui morar em Santo André, num time da Janete, eu tinha. E se você for numa palestra minha palestra tem assim, ela começa com. Tem um cuscuz. Minha vida, né? Tem um cuscuz. Tem uma bolsa de notebook. E depois tem algumas coisas. Eu vou dar esse spoiler aqui. Quando eu dou a palestra para a empresa, né? Para o grupo Meio Esporte, eu sempre falo isso. Eu falo um pouco da minha vida. E eu falo que o primeiro planejamento bem sucedido que eu fiz foi um cuscuz. Verdade, eu tô falando sério. Não tô inventando agora, não. O que aconteceu? Eu fui para Santo André. Quando eu saí daqui, eu vendi uma moto, né? Vendi uma moto, peguei tinha uma XTZ azulzinha. Dinheirinho que eu peguei nela, vou para São Paulo. É o dinheiro que eu tinha para se virar. Tocar a bola lá, né? Aí eu fui no dinheiro escasso, o nível de padrão de vida lá bem maior, né? A gente tá acostumado com uma coisa aqui, lá é outra coisa, outro nível. Aí eu cheguei, então assim, eu tinha uma vida muito rasa, muito rasteira lá, né? Então fazia tudo muito bem, não tinha exageros. Infelizmente não cuidava bem do dinheiro, porque ainda não tinha uma cultura financeira muito grande. Depois eu melhorei, né? A gente precisa evoluir na vida. Mas como eu não tinha nada, ninguém tinha me ensinado sobre como cuidar do dinheiro. E eu comecei, né? Vivendo normal e tal. E eu vi que meu dinheiro ia acabar, sabe? Aí eu, cara, esse dinheiro vai acabar, velho. O que eu vou fazer? E trabalhando e tal, ganhava pouco. O que eu ganhava não pagava o que eu vivia, entendeu? Eu fiz uma aposta no trabalho. Eu fiz, não, vou entrar nesse mercado aqui, depois eu vou ver o que acontece. E quando o dinheiro foi acabando, eu fiz, cara, gastava um café da manhã caro, gastava um almoço caro, um jantar caro, cara, assim, mais do que eu podia, né? Mais do que eu podia. Aí eu sempre gostei muito de cuscuz, né? Eu fiz, rapaz, aí fiz um cálculozinho assim, o dinheiro acabando tudo, eu digo, eu vou fazer um estoque de cuscuz, velho. Peguei um estoque de cuscuz, coloquei no armário assim, cuscuz para uns 2 meses, 2 meses e meio. Por aí, não sei exatamente o tema. 2 meses, 2 meses e meio. Coloquei lá. Só cuscuz. Cuscuz de manhã, cuscuz de tarde, cuscuz à noite. Passei quase 2 meses, 2 meses e pouquinho comendo cuscuz todos os dias, nas 3 refeições. Devagarinho. Aí fui. Por isso que tá forte. E o dinheiro e o cuscuz acabou, né? Mas a história eu conto depois. Que é muito longa. Já que ele falou do curso, achei interessante, né? Pra gente saber um pouco mais dessa filosofia. Como é que fala aí? Team? Falcão Team? Falcão Team. Diga aí. Cara, isso assim, por que eu falo que é a filosofia Falcão Team? Porque, primeiro assim, gramaticalmente no inglês ela tá invertida, né? Era pra ser Team Falcão, né? Uhum. Mas eu coloquei o Falcão Team primeiro por causa do Falcão, quando a gente colocava sempre o time Falcão, aparecia tudo Falcão. É o 12. Falcão 12, né? Sim. Que é o craque, né? Mas de RG sou eu, ele não é de RG não, tá? O meu é RG. O meu é registrado mesmo, é de Falcão RG. Olha aí, Falcão. Eu tinha... gente boa. E assim, então foi uma estratégia que eu fiz, Falcão Team, pra sair primeiro o meu nome, pra não dar o time Falcão, nem o Falcão Futebol, né? Eu fiz, não vou colocar Falcão Team, mas assim, a filosofia, o que é que ela fala? Eu, em 20 anos que eu trabalho com preparação física, eu tinha algumas coisas muito claras. Primeiro, como eu falei aqui já, o atleta ele treina muito aquém do que ele pode. Geralmente, o atleta de basquete, não é o atleta brasileiro, atleta de basquete, tô falando. Ele treina muito abaixo, com muitos esportes também. Eu vou falar do basquete porque eu trabalho e vivo do basquete. Ele trabalha muito menos do que ele poderia trabalhar, o atleta brasileiro. E assim, e o atleta de basquete, ele tem alguns vícios, algumas rotinas que a gente tem na vida também, que faz mal, que não é saudável, é insalubre. Então assim, não cuida do dinheiro, pensa que o dinheiro vai... Porque assim, no basquete se ganha muito bem. No esporte se ganha bem, geralmente. No esporte de alto nível se ganha bem. No basquete foi um esporte que sempre teve dinheiro. Sempre rolou muito dinheiro no basquete. No vôlei feminino, no vôlei masculino também. Os esportes olímpicos principais sempre tem muito dinheiro. Então essa filosofia Falcão Team eu fiz primeiro, pensando no treinamento. Os atletas precisam treinar do jeito que eu penso. Fato. Comer bem, ter uma renúncia, entendeu? Saber dizer não, ter prioridade, acordar cedo,
dormir cedo. São ações que levam um atleta de alto nível à excelência, entendeu? Para você conquistar o êxito. Você precisa ter isso. Então, você tem uma rotina de atleta. O atleta tem rotina. Se o atleta não tem rotina, ele não é atleta. Ele precisa ter uma rotina. E os atletas de basquete não tem isso. Eu, na minha metodologia de treino mesmo, não é a única, tá? É uma metodologia que eu acredito muito, que é uma metodologia vencedora. Nós temos êxito com isso. Eu já tive feminino, masculino, categoria de base. O jeito que eu penso o treinamento, eu não sei se você fazendo outra coisa você vai chegar. Se você fizer o que eu vou te falar, eu tenho certeza que você vai disputar no alto nível, entendeu? Agora sim, não é a única, como eu te falei. Existem várias formas de ganhar. A minha, eu acredito, que eu formatei e que eu venho sempre evoluindo e melhorando cada dia mais, com um detalhe ou outro. Mas assim, no meio do basquete, eu já tenho uma fama que nossos atletas treinam muito e muito forte, entendeu? A gente teoricamente, que vai mais pra academia, a gente é o que mais treino físico, a gente é o que tem maior volume de treino, maior sessões de treino com o Neto, comigo. Então assim, a gente já tem uma característica, quer dizer, quem vai trabalhar com Falcão e com o Neto vai treinar muito, entendeu? E eu sempre fui um crítico do atleta do basquete. Vocês precisam treinar mais e melhor, com qualidade, com intensidade, com paixão, sabe? Precisa ter paixão. Até para chupar um sorvete, você precisa ter paixão, senão você não chupa o sorvete nele, derrete. Então assim, a filosofia Falcão Team eu fiz pensando nisso. Em muita coisa do que eu evolui na vida, tá? Muita coisa do que eu fiz, muita coisa do que eu vivo e muita coisa do que eu acredito. Por isso que a filosofia Falcão Team é uma filosofia que eu faço, que eu já fiz, que já deu certo e que eu acredito que você deve viver a vida. Então assim, eu não falo só de treino. Eu não acredito no treino pelo treino. O treino é muito mais do que treino. Se você vai para academia sem um propósito, sem saber por que você vai treinar, sem saber por que você quer treinar, por que você quer sofrer, você não vai aguentar. Porque a dor é inevitável, ela vai vir, você vai treinar, vai doer. O sofrimento é opcional. E se você quer ser atleta, você precisa sofrer, não tem jeito. Ah, não precisa, é tranquilo, não é tranquilo, é uma vida que vai doer, você vai acordar cedo, é uma rotina chata, você deixa de ir para aniversário, casamento. A minha filha tá aqui, ó. Eu deixo de ver ela muito tempo no ano, nossa relação é intensa, a gente fica pouco tempo, mas é muito intensa, a gente tem uma relação muito boa, a gente fica longe da família, a gente tem nossa dificuldade. Então assim, você precisa focar no que você quer. E a filosofia Falcão Team foi pensando nisso. Sendo que para eu fazer isso, eu preciso ter alguém para executar. Porque não adianta eu só mandar e não ter ninguém para executar, né? E em 20 anos, eu sempre falei, e os caras disseram, esse cara é maluco, porque eu tenho uma energia, eu falo, eu sou intenso, eu gosto de fazer as coisas, eu tenho intensidade na hora do treino. Eu falei, cara, você precisa correr. Os caras, não precisa correr, tu precisa correr. Aí ninguém acreditava assim, como você deveria correr. Porque quando eu falo que você precisa correr, é porque eu já corri. E dá certo. E eu não fui o melhor atleta do mundo, pelo contrário, bem longe disso. Mas eu sei que se você fizer com intensidade, você vai chegar lá. E assim, a rotina do atleta é muito difícil, lenta, é aquele negócio, jogo e vem e tal. Então assim, para eu formatar isso, eu precisava que alguém fizesse isso para mim. Aí foi quando juntou a oportunidade com a necessidade, né? Eu tinha vontade de ter um atleta que fizesse tudo que eu queria, mas eu precisava do atleta. Então há 4 anos, isso, olha, já tive quase 16 anos após, trabalhando, falando, você precisa treinar mais. Eu tive um atleta, inclusive da seleção, Leonardo Mendel, a carreira dele estava meio que deu uma estagnada. Ele é um cara craque, mas gordo, eu sempre falei que ele estava gordo, mas ele é muito habilidoso, um jogador decisivo, sabe, personalidade. Já fiz, cara, você precisa melhorar, falei a vida toda. E a gente tem uma relação interpessoal muito boa, ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele, sabe. Ele trabalhou na categoria de base na Seleção de Desenvolvimento Rio 2016. Aí teve um dia que ele me ligou. Aí ele, filé, tudo bem? Preciso da sua ajuda. Aí fala aí, o que é que você quer? E foi nada combinado. Ele me ligou, ele falou, cara, tá terminando minha temporada, eu tô mal, eu preciso mudar minha vida, velho. Você precisa mudar sua vida? Precisa. Aí eu, oportunidade, né? Eu te dou treino sem compromisso nenhum, você não precisa pagar nada, mas eu e você, eu só preciso que você faça uma coisa, você faça tudo que eu quero. Se você fizer tudo que eu quero, do jeito que eu quero, eu te treino. Aí ele, tá bom, você está disposto mesmo? Tá.
Você vai acordar às 6 horas da manhã, você vai correr na pista às 6 horas da manhã, 6h30, você vai malhar, você vai arremessar tantas bolas, você vai fazer o preventivo, você vai malhar na academia puxando ferro com força, vou fazer tudo. Aí foi onde eu start o Falcão Team. Esse cara, ele, nas minhas redes sociais, no Instagram, se você quiser, tem o exemplo dele, já falei muito dele. Quando ele começou a fazer, ele estava jogando paulistano em baixa. Quando ele fez o treinamento da pré-temporada, a outra temporada dele já foi uma temporada diferente. Ele foi para São Paulo. Já foi outro atleta. Quando terminou a temporada, depois de uma semana, ele fez, já quero começar outra. E o corpo da gente é igual o cérebro. Vai acumulando, entendeu? O cérebro acumula informação e o corpo acumula um histórico de treinamento. Ele foi ficando cada vez mais forte, mais rápido, mais potente. E o jogo dele foi mudando. Do São Paulo, ele já teve um teste na Espanha. Depois ele foi para a Espanha. Passou 2 anos na Espanha agora, que é o melhor campeonato tirando a NBA do mundo, a ACB. Ele tá na Espanha, assim, jogando no altíssimo nível. E agora ele foi para a Romênia, mas para jogar Eurocup. Ou seja, ele tá apenas um passo agora da Euroleague. E quando ele fez, que ele mudou o corpo, que ele mudou o jeito dele, não só de treinar, de encarar a vida, de cuidar da alimentação, de dormir, de se cuidar, de falar de mídias sociais, de treino, falou de tudo que a gente sempre fala da vida, né? E aí surgiu o Falcão Team. Eu comecei a treinar outro, aí já veio o Caio Pacheco, depois já veio o Vitor, aí já veio o Renan, então assim, tá entrando todo mundo e as coisas estão evoluindo. Vou sugerir, falar em Vitor, antes de a gente passar para as fotos agora? É. Porque Vitor foi atleta de basquete, viu? Vitor foi atleta de basquete. Foi? Acho que Vitor tem que entrar no Falcon Team. meu produtor tá lascado. Primeiro treino ele apaga, hein? Bora pra foto? Vai. Assim, o quadro da foto é pra tu comentar em uma palavra sobre as fotos que vão aparecer. Isso foi há 3 semanas. A gente foi campeão sul-americano na Argentina, dentro da Argentina, tá bom? A gente ganhou no último segundo. É um grupo bastante renovado. Esse grupo aí é o que a gente tá querendo levar para Paris, para ganhar uma medalha em Paris. A gente já vem trabalhando há 3 anos. E assim, é um grupo com um prospecto muito bom, tem umas meninas muito boas. E a gente tá aumentando o N do basquete feminino. Então foi um campeonato especial, decidido na última bola. E faz pouco tempo. De lá eu vim pra cá. Passa, meu produtor. Isso aí foi o bicampeonato angolano. Eu e José Neto aí, a gente foi bicampeão da África. Nós chegamos em Angola há 2 anos, estamos em terceiro agora. Eu viajo dia 8 de setembro, 8 ou 9. Mas a gente tá indo pra Angola pra terceira temporada. Cara, que massa. As 2 primeiras temporadas, nós estamos invictos, não perdemos nenhum jogo no campeonato nacional. E fomos no primeiro ano terceiro da Copa da África e no segundo fomos segundo. Estamos indo pro terceiro, espero que a gente seja primeiro. E siga na. Essa é a foto da FIBA, né? Que ela sempre faz um Media Day antes de todos os campeonatos e a gente tira, então a comissão técnica tira. Eu sempre faço questão de colocar a bandeira do Brasil e eu sempre levo também, porque agora eu tava nas mudanças de Angola, Rio, eu deixei minha bandeira da Paraíba no meu depósito e esqueci de levar pra África mesmo. Mas eu sempre levo a bandeira da Paraíba pra todo campeonato que eu for. Mas esses últimos anos agora ficou no depósito que eu esqueci mesmo. Mas assim, eu tenho o maior orgulho de levar a bandeira da Paraíba. Isso aí foi uma clínica que eu dei pra NBA Basketball School, a escola da NBA no Brasil, né? Existe no mundo todo. E São Paulo aí? Em São Paulo. Tinha, daqui de João Pessoa tinha Janaíne Tian, que é Adriano aí. Inclusive eu assim, agradeci por tudo que a Adriano fez e a Chianca também por mim, porque eles têm influência direta. E eu acho que aí tinham aproximadamente 200 profissionais do Brasil todo. E foi muito bom. Foi bem marcante. Bacana, meu produtor. Essa foto aí foi Flamengo, um período que a gente ganhou tudo. Nós ganhamos tudo no Flamengo. Ganhamos todos os campeonatos brasileiros, ganhamos o campeonato da Liga das Américas, ganhamos também o campeonato mundial. Então assim, foi um período muito bom esse aí.
Tá até mais novinho, né? A latinha estragou um pouquinho. Olha aí a bandeira da Paraíba aí. Então, sempre leva a bandeira Paraíba, tá aí. Isso aí foi no Campeonato Mundial. Foi quando nós ganhamos o Campeonato Mundial. Então, isso foi um campeonato bem difícil e eu acho que difícil de repetir, tá? Porque ganhar do campeão europeu é um investimento absurdo. Pra você ter ideia, eu não sei exatamente em valor, assim, mas eu acho que um atleta do time do Maccabi pagava a nossa folha toda. E olha que nossa folha não é baixa, assim. Não é baixa, que o time do Flamengo dá. Exatamente. Mas pro meio do basquete, assim, não é baixa. Mas pra nível Europa, um jogador só pagava muita coisa aí. Isso aí. Chegamos ao fim de mais Ligeiro já? Rápido demais, né? Não? Falo demais também, né? Não, é muito bom, a gente gosta. Mas é porque a gente gosta quando a conversa flui assim. Né? Normal. Que é muita história boa pra contar. Vamos ter que fazer a parte 2 com o Diego Falcão. Quando ele voltar agora. Quando eu voltar, se Deus quiser, eu vou ser campeão africano. Que a gente tá querendo. Vai ter mais história ainda. Pagar a medalha pra gente expor aqui, mostrar. Não, eu fiquei devendo. Como foi muito rápido, né? Eu cheguei aqui há 4 dias. Já tô indo embora amanhã. Mas vim com o maior prazer do mundo. Eu acho que falar de esporte é sempre bom, né? Mas eu tô devendo uma camisa aqui, eu vou trazer uma camisa pra vocês. Tá gravado, hein, galera? Gravado. E palavra de paraibano você pode assinar, né? É isso aí. Bicho, muito obrigado por você ter aceitado vir aqui pro Resenha. Muito bom, a gente sabe que tem paraibano lá fora dando show, dando aula, né? E sendo espelho para outras pessoas e transformando vidas de outras pessoas. Então a gente quer agradecer de coração sua presença aqui no Resenha Sport Go. Eu que agradeço, assim, eu fico muito feliz, como eu falei pra vocês, eu nunca perco a oportunidade de falar. Se é pra falar em nenhum lugar eu perco a oportunidade, porque eu acho que a gente tem esse dever de multiplicar e esse dever de dar o que a gente recebeu, né? Eu falo, o basquete me deu muita coisa. Eu hoje já tô no dever de devolver pro basquete. Eu preciso devolver porque o basquete me deu. Eu sou o que eu sou hoje pelo basquete, eu tenho o que tenho hoje pelo basquete. Então a bolinha laranja me deu tudo, de educação ao que eu tenho, bens materiais, a tudo, entendeu? E, inclusive até em família também, o basquete me deu tudo. E hoje eu nem jogo mais, nem tenho mais nem vontade de jogar, mas assim, eu trabalho 24 horas com basquete, eu respiro basquete. Mas eu tenho agora como dever, e acho que isso é um dever de toda pessoa que chega à referência, toda pessoa que chega assim num nível que a gente sempre sonhou, porque hoje eu me coloco no lugar do Diego Falcão há 20 anos, entendeu? Quando eu olhava o preparador físico da seleção, eu dizia, cara, eu queria conversar com esse cara. Então eu não perco oportunidade nenhuma de falar, de transmitir, de dizer a dificuldade, de dizer o caminho. Meu Instagram tá aí, eu sempre respondo. Fala o Instagram aí pra galera. Eu não sou um cara muito ativo na internet, né? Eu levo bronca direto da minha assessora das mídias sociais. Mas meu Instagram é Diego M. Falcão. Mas agora eu tô bem melhor, tô bem mais ativo. Tô melhorando, nisso eu tô evoluindo. Nisso eu tô evoluindo. Mas agradeço demais a vocês. E assim, conto comigo sempre. Valeu, cara. E espero que a galera goste do podcast. Tem muita história ainda pra contar, hein? Vai ter a parte 2. Até a volta com a medalha de campeão, se Deus quiser. É isso aí. E pra você, fica ligado lá, ó. Se quiser acessar www.resenhasportgol.com.br. Tem Instagram, tem TikTok, tá no podcast, tá no YouTube. A gente tá em todo canto. Então vai lá, aposta, segue a gente e valeu! Resenha Sport Go, com Ercília Bezerra e Wellington Faustino.